Olá, internautas! Quem fala aqui é o professor Lucas Donato. Estamos aqui agora para dar sequência à parceria bacana entre CDF e Tribuna do Norte, que certamente vai trazer a sua melhor preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá. Gente, nós estamos aqui então com uma temática importante da nossa disciplina de História. Vamos aqui fazer alguns tópicos importantes sobre a frente de História do Brasil. Alguns elementos, temas relevantes que podem estar cobrados na avaliação. Então, fiquem atentos para que nós possamos dar dicas importantes, para que nós possamos fazer comentários aprofundados que possam garantir a você um bom rendimento no dia 24 de outubro. Vamos comigo. Temas relevantes: formação indígena no Brasil, escravismo colonial e a cultura afrodescendente, E aqui nós temos um elemento importante, Após a criação da lei do governo federal, que inclui nos currículos de ensino a obrigatoriedade do estudo das culturas africanas, nós temos aí algo importante. Por quê? Porque virou tendência nas provas do Enem trazer questões sobre essa temática. Então, nós temos aqui a cultura africana muito importante, Tudo que a cultura africana trouxe para dentro do Brasil colônia, as religiosidades, as formas de resistência, a etnia afro, como ela influenciou na identidade brasileira. Então, isso é um tema importante que vem sendo cobrado no nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos aqui a estrutura produtiva colonial, a economia colonial, Já chegando aqui um pouco mais à frente, o período joanino, a chegada de Dom João VI a partir de 1808, e o processo de independência, o que ocorre até 1822, os tratados de 1810, a elevação do Brasil a Reino Unido em 1815, tudo isso importante. A formação do Estado independente brasileiro, a criação, por exemplo, da Constituição de 1824, autoritária, a presença do poder moderador, o movimento abolicionista, sempre cobrado no nosso exame. Muito atenção, caro aluno, muito atenção, Não esqueça, vai dar tudo certo, Guerra do Paraguai, assunto importante, não pode deixar de ser tocado, não pode deixar de ser falado. Aliás, questão também da prova que se passou do Enem 2014, República das oligarquias, a política do café com leite, a política das oligarquias em geral, o coronelismo, também sendo amplamente cobrado. Era Vargas, uma época de grandes transformações, dos direitos trabalhistas, da industrialização do Brasil. Então, é aqui um tema que deve ser valorizado, que deve ser estimulado, sem sombra de dúvidas. Nós temos também aqui a era JK, não só a JK, mas todos aqueles governantes da República Liberal, nos anos 50 e nos anos 60, quando nós temos, por exemplo, a figura lá também do João Goulart, o último presidente antes do início do regime militar propriamente dito, E aqui o regime militar, a ditadura civil-militar que existiu no Brasil com muita força entre 1964 até 1985. Fizemos aqui um levante de temas, um passeio aéreo por temas importantes, sempre pertinentes na nossa prova. Vamos fazer aqui agora um reforço especial, falando agora sobre o regime militar, que nós sempre notificamos e destacamos como um assunto pertinente, como um assunto sempre cobrado. Então, muito atenção, vamos juntos todos em uma só voz. Vem comigo, atenção. Gente, o estudo de regime militar, o aluno tem que compreender, primeiramente falando, tem que compreender os atos institucionais, que eram aqueles mecanismos utilizados pelos governos militares, para a instauração de um regime antidemocrático. O AI-1, as eleições indiretas para presidente, as cassações. O AI-2, que trouxe o bipartidarismo, questão recente cobrada pelo Exame Nacional do Ensino Médio, O AI-3, as eleições indiretas para governos estaduais, prefeituras e grandes cidades.
né? O AI-4, que trouxe uma nova Constituição, né, plenamente autoritária, e o destaque maior, gente, para o ato institucional número 5. Não esquece desse. O AI-5, vale a pena destacar, foi o ato institucional mais repressor, mais truculento e autoritário que o regime militar pôde, né, destacar em todo o seu período de existência. Iria se iniciar após isso os chamados anos de chumbo, né, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? O AI-5 que trouxe temas importantes, por exemplo, trouxe medidas importantes como a suspensão do habeas corpus, né, o fechamento temporário do Congresso, né, a aposentadoria compulsória de juízes e servidores, ou seja, a ditadura chegava no seu auge, na época lá do governo linha dura do Arthur da Costa e Silva, não é verdade? Mas nós temos exemplos de resistência civil, né? Manifestações da sociedade civil que contrariaram, né, esses governos antidemocráticos, esses governos ditatoriais. Destaque para a passeata dos 100 mil, né, que ocorre um pouco antes do AI-5, né? A passeata dos 100 mil, que era uma homenagem à morte do estudante Edson Luiz, né, no Rio de Janeiro, que foi morto em confronto aí com as tropas do governo. Então, um momento em que toda a sociedade vive com muita força, né, essa característica, né, da luta pela democracia. Né? Lembrar que o ano de 68 foi muito importante, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é, pessoal? Isso, né? O ano de 1968 é o ano de maio de 68 em Paris, é o ano da Primavera de Praga na Tchecoslováquia, né? É o ano também de grandes movimentos nos Estados Unidos, né? de desenvolvimento, né? De movimentos sociais. Então nós temos aqui depois o milagre econômico brasileiro, aquele momento, durante principalmente o governo Médici, que o PIB chega a um nível altíssimo, não é verdade? Uma inflação temporariamente controlada, uma sensação de crescimento, grandes obras, né? Infraestrutura, né? A ponte Rio-Niterói, né? Nós temos muitas obras que significaram a relevância, né, da força do governo, tentativa de propagandear o governo. Ao lado disso, né, a manipulação dos meios de comunicação, né? Vamos lembrar, por exemplo, da vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970, o tricampeonato da seleção brasileira, que foi propagandeado no Brasil, né, como uma propaganda política também do governo, né? As estratégias também de luta armada, a guerrilha rural e urbana, né? As formas armadas de resistência ao regime, né? A guerrilha do Araguaia, a rural, a VPR, a ALN na urbana, né? Então, estratégias armadas, né, contra o regime militar. Nós temos aqui, pessoal, a abertura política, né? Como gradualmente, né, o aluno tem que compreender como o Brasil vai garantindo o seu retorno para a democracia, né? Mas, segundo o próprio presidente Geisel, a abertura seria lenta, gradual, e o que aqui, pessoal? Lenta, gradual e segura, sem prejudicar o interesse desses militares. Nós temos a volta dos partidos, né, no final dos anos 70, né? Nós temos a lei da anistia, muito importante, né, que anistiou não só, né, os presos políticos e exilados, mas também anistiava os militares torturadores, né? Nós temos as eleições diretas para governadores estaduais em 1982, né? Nós temos também, eu abri um destaque, né, aqui da abertura, para falar também sobre a importância da diretas já, né? O lema, eu quero votar para presidente, não esqueça disso, né? O deputado Dante de Oliveira, que protocolou a emenda que poderia trazer de volta as eleições diretas, mas a emenda terminou sendo barrada no Congresso, né? Nas eleições indiretas congressuais, será eleito Tancredo Neves, que venceu Paulo Maluf, mas
Tancredo termina falecendo antes da posse e levou à posse aí José Sarney, né, pondo fim ao regime militar, né? É muito importante lembrar que existem debates recentes fortíssimos, envolvendo aqui, por exemplo, a Comissão da Verdade, né? Então, essa Comissão da Verdade que nós estamos aqui debater é aquela comissãozinha que investiga os grandes crimes cometidos durante o regime, né? Os atentados contra direitos humanos, né? Uma dica importante, a Comissão da Verdade não só existe no Brasil, né? Existem outros países da América do Sul e também existem, né, em países africanos, por exemplo, né? Então, a Comissão da Verdade procura, né, investigar, rever, né, esses crimes, mesmo que esteja em debate apenas o direito à verdade, pois nós sabemos que alguns crimes, principalmente aqueles cometidos antes de 79, né, não são passíveis de punição legal, efetiva, né, em virtude da lei da anistia, mas outros podem, né, ainda ser investigados, né, como o caso do atentado ao Rio Centro em 1981. Então, lembrar esse debate muito importante, né, muito falado, inclusive, pela presidente da República, Dilma Rousseff, né, quando da instalação desta comissão. Então, né, vamos aqui, em poucos instantes, abrir mais temas importantes sobre história geral. Não esqueça, caro aluno, história do Brasil, regime militar é tema sempre pertinente. Voltamos em breve, agora com história geral. Até lá. Estamos de volta para falar sobre história, agora sobre história geral. Vamos buscar aqui a questão que pode cair na nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos comigo. Separei aqui temas relevantes, né, desde o mundo antigo até a idade contemporânea, como democracia grega, até para fazer um contraponto com a democracia atual e suas diferenças, a República Romana, o conceito de república, a forma de governo que nosso Estado, por exemplo, atualmente adota, o modo de produção feudal, toda a influência do teocentrismo existente na Idade Média, né, é assunto também corrente, né, cobrado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos também aqui o sistema absolutista, né, a formação do Estado Nacional moderno, né, ou seja, a centralização do poder na figura do rei. É assim? Nós temos também, a crise do antigo regime, muito importante aí, a filosofia iluminista, né, passando a ter grande importância, revoluções liberais burguesas famosas, crava aí nas suas anotações, caro aluno, independência dos Estados Unidos, tema muito vitalmente importante. Nós temos Revolução Francesa, né, outro grande evento, né, importantíssimo, e também Revolução Industrial, também se encaixa nessas revoluções burguesas, né? Chegamos aqui no século XIX, né? É bom dar uma focada em neocolonialismo, o imperialismo europeu sobre África e Ásia, né? Vamos lembrar o caso africano, né? E asiático, aquelas migrações que estão ocorrendo no mar Mediterrâneo, que estão absorvendo grande atenção da comunidade internacional, né? O problema da imigração, não é? A exploração europeia sobre África e Ásia foi muito intensa aqui agora no século XIX, né? Os Estados Unidos, sua política imperialista, a doutrina Monroe, né? A ideologia do destino manifesto, a guerra de secessão, tem que estar com isso na ponta da língua. Entramos no século XX para falar sobre Primeira Guerra Mundial, questão cobrada na prova que se passou de 2014, né? Período entre guerras, a crise de 29, até para fazer um contraponto com a crise atual, né? E o nazifascismo, que é a criação daqueles estados ditatoriais, totalitários, né? A Segunda Guerra Mundial, estatisticamente um dos assuntos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, junto com, né, o mundo pós-guerra, a Guerra Fria, os conflitos periféricos, os movimentos sociais nos Estados Unidos e na Europa de uma maneira como um todo, a descolonização afro-asiática, vamos lembrar até o caso de Nelson Mandela, a luta pelo fim do apartheid, tema muito, né, socialmente pertinente para o nosso debate. Vamos aqui, no nosso encontro de agora, falar um pouquinho sobre a crise de 1929. Vamos puxar aqui um link,
com alguns desses conteúdos que acabamos de debater. Vamos juntos falar um pouquinho da crise de 29 e dos estados totalitários nazifascistas, o chamado período entre guerras. Vamos lá. Gente, a crise de 1929, representou, como todos vocês já dominam, a crise do capitalismo liberal. Não é assim? Então nós temos aqui uma crise de superprodução. Nós tínhamos uma produção industrial maior do que a demanda de consumo. Os anos felizes norte-americanos começariam a naufragar, aquela cultura do American Way of Life, do estilo de vida americano, entraria agora em curto-circuito. Ou seja, a crise de superprodução, gerada depois da reestruturação europeia, no pós-Primeira Guerra, gerou essa crise de superprodução. As ações das grandes empresas começam a decair na Bolsa de Valores. Nós temos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a famosa quinta-feira negra do Wall Street, quando a Bolsa veio a quebrar em definitivo. Nós temos aqui a grande depressão do capitalismo liberal, falências de bancos nos Estados Unidos, ondas de demissão em massa, fábricas indo à bancarrota. Então nós temos aí problemas gravíssimos sociais, quando os americanos só se recuperaram com um programa chamado de Novo Acordo, ou o New Deal, criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. A criação do New Deal representava a intervenção do Estado aonde, meus queridos? Na economia. Ou seja, somente com a interferência estatal, baseado até naqueles teóricos, como por exemplo John Maynard Keynes, que propôs a ideia do keynesianismo, da interferência do Estado sobre a economia, é que os americanos vão conseguir ter um novo fôlego econômico daí em diante. Temos aqui então, portanto, a ascensão de estados interventores, de estados ditatoriais, de estados ditos como totalitários. Mas o que são esses estados totalitários? O que é o totalitarismo? Essa expressão vem do termo estado total, o estado controlador, o estado forte, que surge aqui, portanto, na Europa, que se desenvolve na Europa. Nós temos os exemplos de Hitler na Alemanha, antes dele ainda Mussolini na Itália, Franco na Espanha, e ainda temos Salazar em Portugal. O Brasil também viveu sua experiência, não vamos deixar de lado que o Brasil também viveu sua experiência totalitária nos anos 30, com a criação do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas, que trazia esses ideais fascistas para o Brasil. Bom, esses estados totalitários, nós pontuamos algumas características que não podem deixar de ser referência para todos aqui presentes. Vamos aqui imaginar, portanto, que o nacionalismo exacerbado, a valorização dos elementos históricos e culturais daquele povo, da nação, a nação está acima de tudo, o Estado estava acima de tudo, O anticomunismo, a rejeição da ideologia de luta de classes, A perseguição a grupos sindicalistas e socialistas na Europa, como exemplo, o grupo de Mussolini, o Fasci de combatimento, daí surgiu a expressão fascismo, aparecendo aqui com muita força. A aversão às culturas estrangeiras, que nós chamamos aqui a xenofobia, muito importante nesse aspecto, o militarismo, o investimento na indústria bélica também com muita força desses estados totalitários, o culto à personalidade do chefe, do líder nos estados totalitários, também é muito importante. Lembrar que, na Itália, Mussolini fica conhecido como o Duce, o guia, o condutor, e na Alemanha, Hitler ficando conhecido como o Führer, o chefe. Eram personagens que significavam todo o Estado, que personificavam a força do Estado. Então nós temos aqui, portanto,
elementos importantes, o propagandismo, muito importante também, a manipulação ideológica dos meios de comunicação, não é? Como forma de fortalecimento desses regimes totalitários, também estão aí presentes, né? Vamos lembrar, caríssimos e caríssimas, que a prova do Enem se baseia muito pelas aquelas famosas competências e habilidades. E uma dessas habilidades cobradas, né? Nós temos 6 competências, né? 6 áreas de competência e no total de 30 habilidades. É muito importante a avaliação crítica dos meios de comunicação, né? Então, o propagandismo aqui, o apego ao cinema, por exemplo, o uso do cinema como manipulação, né? Do rádio também, muito comum naquela época. Então, são temas aí de extrema relevância e lembrar, evidentemente, tudo que transcorreu, né? Principalmente no nazismo alemão, a ideia da superioridade arianista que Hitler pregava, o espaço vital, né? O desejo da expansão territorial, né? E tudo nisso que desembocou na chamada Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra, que é assunto muito cobrado, caríssimos, não vamos deixar isso de lado. Lembrem-se, estamos aí completando 70 anos do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Então, é possível sim cobrar-se uma questão sobre esse assunto, trazendo essa referência. Ano passado nós falávamos dos 100 anos da Primeira Guerra. Esse ano é possível cair questão envolvendo, né, o desfecho da Segunda Guerra Mundial, portanto, com temas aí muito importantes. E é assim que nós vamos aqui dando um retrato final para essa nossa revisão. Vamos juntos, a caminhada está próxima, não é? Chegou a hora do gás final, chegou a hora da vontade, da superação, não é? E vamos caminhar juntos até o dia 24 de outubro, quando chega a nossa hora, a hora de fazer valer a hora do Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, não esqueça, vai dar tudo certo. Um grande abraço do professor Lucas, não é? E toda a parceria CDF e Tribuna do Norte, que certamente vem para ajudar bastante toda a preparação dos nossos estudantes. Valeu, um grande abraço, até mais.